Quero saudar a todos aqueles que nos assistem neste momento, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, nesses tempos difíceis em que nós temos passado. Que Ele possa sondar o seu coração nesta noite, nas suas angústias, na sua dor, mas também eu tenho certeza absoluta que nas nossas alegrias, porque nós temos motivo para nos alegrar no Senhor. Então espero em Deus que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que vai além de todas essas circunstâncias, possa ir de encontro ao seu coração nesta noite, falar ao seu coração, transformar a sua vida e entender o privilégio que é de sermos chamados filhos de Deus. A toda a Igreja Batista de Vila Nova, a todos aqueles que são os nossos amados dessa igreja e que sonham, assim como nós, o dia de voltarmos a nos reunir, todos aqui na igreja novamente. Essa é a nossa oração e temos orado constantemente para que isso aconteça. E temos a certeza absoluta que no tempo do Senhor isso irá acontecer, para a honra e glória do nome dEle. Como será bom o dia em que podemos estar todos aqui juntos novamente. Enquanto isso não acontece, tenho certeza absoluta que você está aí em sua casa adorando o Senhor, glorificando o nome dEle. Não desanime não, meu irmão. Deus está conosco. Deus continua sendo Deus. Amém? Nós vamos orar neste instante, dando início então ao nosso culto desta noite. Pai, em nome de Jesus, soberano, santo, Senhor Deus, é o teu nome. O Senhor é grande em poder, em misericórdia, em graça. Obrigado, Senhor Deus, que nós temos a liberdade de cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que nós não estamos limitados a lugar, a tempo, Senhor Deus, para glorificar o teu nome. O Senhor está em todo lugar e assim como o Senhor está aqui, nesse momento conosco, o Senhor está juntamente com os teus servos, com todos aqueles que nos ouvem, em cada lar, Senhor Deus, que neste momento nos assiste, entendendo, Senhor Deus, a nossa dificuldade, a nossa angústia, Senhor Deus, e o nosso desejo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pela brevidade dos tempos em que nós podemos nos reunir todos aqui novamente para glorificar o teu nome. Para que a alegria seja plena, Senhor Deus, daquilo que nós vivemos durante a semana e podemos estar aqui no domingo, de manhã na EBD, no domingo à noite, juntamente com os teus servos, cantando hinos de louvores ao Senhor, glorificando o teu nome. É o desejo do nosso coração e o Senhor sabe, Senhor Deus, que nós entendemos que é o tempo de estarmos assim, mas nós expressamos ao Senhor o nosso desejo, para que o Senhor, ó Pai, quebre todas as barreiras necessárias para que a tua igreja se reúna novamente, para que a igreja se alegre novamente em podermos estar juntos, glorificando em comunhão plena com o Senhor e com os irmãos aqui na igreja. De antemão, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor a cura para esse vírus. Pedimos ao Senhor a cura, Senhor Deus, a vacina para esse vírus. Pedimos ao Senhor Deus a cura para aqueles que se encontram doentes. Tem misericórdia, Senhor Deus, daqueles que já perderam seus entes queridos por intermédio não só dessa pandemia, mas de todas as doenças que assolam a humanidade. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Visita-nos, Senhor Deus, na nossa angústia. Cuida, Senhor Deus, do teu povo. Cuida da vida espiritual do teu povo. Alimenta o teu povo como sumo pastor que o Senhor é. Nós confiamos em Ti, as nossas vidas, tudo que temos e somos, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso auxílio, sempre presente no momento da angústia. Então, Senhor Deus, fale conosco nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz e que o Teu Santo Espírito, e somente Ele, seja aquele que há de conduzir cada etapa desse culto, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas possam se render aos teus pés, para que o teu povo seja fortalecido nesta noite, em nome de Jesus. Amém
e amém. Eu quero deixar com a amada igreja e com cada um que nos assiste um texto que se encontra na carta de 2 Pedro, no capítulo 3, que fala do dia do Senhor, a partir do verso 3. 2 Pedro 3, a partir do verso 3, diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto fala do amor e da longanimidade do nosso Deus, que ainda espera que muitos possam ouvir a sua palavra e se arrepender. Hoje é o dia de adorarmos o Senhor. Vamos adorar o Senhor com o hino do Fernandinho, Teu Sangue.
Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53. Isaías, capítulo 53, do verso 4 ao verso 12. Esse texto é maravilhoso demais, porque ele fala do próprio Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, a partir do verso 4. A palavra de Deus nos diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Pai, fala conosco, por intermédio da Tua Palavra, na iluminação do Teu Santo Espírito, em cada coração que nos ouve neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Diante da pandemia que nós estamos vivendo, uma das questões que mais tem preocupado grande parte da sociedade é como pagar as contas, pagar as nossas dívidas. E a pergunta que vem sobre muitos, desde o princípio, é como é que as pessoas vão continuar sobrevivendo sem recurso, sem emprego, sem renda? Para muitos, tem sido um alívio muito grande receber do governo um auxílio mensal de R$600. E esse auxílio, por menor que seja, para muitas pessoas vem a atender elas em um momento difícil. É chamado de auxílio emergencial. Quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei a pensar no auxílio divino, um auxílio capaz de pagar todas as suas dívidas definitivamente e trazer a tranquilidade não só aqui, mas por toda a eternidade. Talvez você já fez o seu cadastro para receber o auxílio emergencial. E nós sabemos que tem muitas falcatruas, muitas coisas erradas que as pessoas fazem para receber.
nesse cadastro do auxílio divino, você só precisa ser honesto para com Deus e mostrar para Ele a sua total incapacidade de resolver os seus problemas, porque Ele tem o auxílio eterno para você nesta noite. Você também pode estar preocupado dia a dia, e para muitos tem sido um alívio, mas a pergunta é: você está preocupado com a sua dívida espiritual? Você está preocupado? Você sabia que todos nós, por intermédio do pecado, estamos em dívida com Deus? E essa dívida precisa ser quitada. O texto de Isaías nos mostra uma dívida que todos nós temos, uma dívida que é impagável com os recursos humanos. Não tem auxílio humano, não tem governo, não tem poder, não tem recurso humano capaz de cobrir a nossa dívida. Assim, quando nós olhamos para esse texto, a mensagem desta profecia de Isaías, a mensagem central desta profecia de Isaías é o amor de Deus revelado por intermédio do Messias, do seu Filho, Jesus Cristo, que viria disposto a pagar o preço e as consequências do nosso pecado, o auxílio que todos nós precisamos, o auxílio que está disposto a todo aquele que crê. A pergunta é: o que Jesus pagou por mim quando Ele morreu na cruz do Calvário? O que foi necessário? Por que foi necessário? Por que Ele precisou pagar esse preço por mim? Você já fez essa pergunta? Por que Jesus teve que morrer por mim, por você, para pagar o preço? Nessa profecia de Isaías, escrita há mais de 600 anos atrás, antes da vinda do próprio Cristo Jesus, 600 anos antes da vinda de Cristo, relata a história do nosso Salvador, o auxílio eterno. No cadastro de Deus, todos estão aptos a receber. Essa é a boa notícia. No cadastro de Deus, você precisa entender que tem recursos suficientes para atender em tudo aquilo que você precisa e necessita. Não só hoje, não durante toda a sua vida aqui, mas por toda a sua eternidade. Eu vejo tantas pessoas correndo atrás do auxílio emergencial, mas eu não vejo tanta gente preocupada com o auxílio existencial que só Deus pode dar, que é eterno, e está em Cristo Jesus. O texto que nós lemos mostra o que Jesus levou sobre si, o que levou sobre Ele, que foi capaz de pagar uma conta tão alta e de toda a humanidade. A primeira coisa que Jesus levou sobre Ele foi os nossos pecados. O texto deixa claro: Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Pecado é errar o alvo estabelecido por Deus. Pecado é tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Então Jesus Cristo estava ali levando sobre Ele o pecado de toda a humanidade, os nossos pecados. Todos nós passamos a ter então a necessidade do auxílio divino. Todos nós passamos então a ter a necessidade para recebermos o milagre do perdão e da restauração. Meu amado, foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para que por intermédio do amor dele pudesse pagar a conta que nenhum de nós poderíamos pagar. Ele veio para restaurar as áreas da nossa vida que nós nunca conseguiríamos resolver e realizar. O amor de Jesus por nós é capaz de pagar todas as suas transgressões, as dívidas passadas, presente e futura. Para isso é necessário arrependimento, fé e entrega. E aí eu pergunto para você: você quer receber o auxílio? Você está disposto a receber? Então é necessário preencher estes requisitos para aprovação: arrependimento, fé
e entrega. É a única coisa que Deus pede como requisito. Vivendo desta maneira, buscando esta aprovação, você terá essa aprovação. Eu fico imaginando que tem muitas pessoas, e eu conheço alguns, até parentes meus, que preencheram a requisição para o auxílio emergencial e estava lá em análise. A dúvida se iriam ou não receber trazia uma angústia e traz uma angústia tão grande que eles não sabem se estavam aprovados ou não. Eu quero te dizer que quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você está aprovado. O seu auxílio eterno está aprovado. Tem muita gente vivendo a dúvida, tentando analisar se tem condições ou não de receber, fazendo uma introspectiva e achando que não merece receber o auxílio divino. Todos nós, por merecimento, não, mas pelo amor de Deus, sim, todos nós temos o direito, porque em Jesus Cristo, Ele já tem levado como aprovado todo aquele que se apresentar diante dele e preencher o requisito do arrependimento, da fé e da entrega. Pense nisso. A segunda coisa que Jesus Cristo levou sobre ele por nós foi as nossas iniquidades. A iniquidade pode parecer que seria a mesma coisa de pecado, mas a iniquidade é aquilo que vai gerando e fazendo com que os nossos atos, não só o nosso pecado em si existencial, mas a iniquidade são os nossos atos de maldade. Ele levou sobre ele. Iniquidade tem a ver com transgressão às leis. Iniquidade tem a ver com desobediência às regras estabelecidas. Alguém que consegue transgredir as questões morais e éticas sem qualquer ressentimento é uma pessoa cheia de iniquidade. E tem muito a ver com a maldade que impera no coração do homem. Jesus Cristo não só perdoa os nossos pecados, mas Ele nos purifica de tal forma que toda a maldade existencial, o nosso desejo de transgressão às leis, que nos tira a ética e a moral, Jesus Cristo também levou sobre si. Jesus foi levado à cruz do Calvário e pregado para que os nossos pecados e maldades pudessem ser lançados sobre eles e retirados de nós. Não adianta mentir no cadastro divino, Ele sabe se as respostas são verdadeiras ou não. O seu coração, por isso, precisa estar purificado, e somente pelo sangue de Cristo é capaz de retirar toda a imundície do pecado e transformar a sua vida cheia de maldades em uma vida redimida pelo redentor sangue de Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 a 11, diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus está dizendo que tudo aquilo que havia de errado, a maldade que imperava em nós e a nossa iniquidade que transgredia a lei do Senhor, que saía fora dos parâmetros do Senhor, Ele está dizendo que ama o pecador, mas que Ele quer retirar de nós toda sombra de dúvida e quer tirar de nós toda a maldade que impera diante de nós por intermédio dos nossos atos pecaminosos. Hoje Jesus quer transformar você. O amor dele quer pagar a sua conta, mas Ele quer fazer muito mais do que pagar a sua conta. Ele quer transformar o seu caráter e a sua história. Ele quer fazer de você e da sua vida uma novidade plena, capaz de estabelecer o que você era antes
e daquilo que você se tornou em Cristo Jesus, daquilo que você era antes de conhecer a Cristo, e o linear conhecer a Cristo e o que você se tornou depois, tirando de você toda a mancha, toda a maldade, toda a angústia. Deus é capaz de pegar as nossas iniquidades, o nosso pecado, e transformar, nos dando uma nova vida e uma nova história. A terceira coisa que Jesus Cristo levou sobre ele, além dos nossos pecados e a nossa iniquidade, foi a nossa rebeldia. Esse texto é bem claro, quando ele diz no verso 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, ou seja, nos tornamos rebeldes. Isaías ilustra aqui a rebeldia da humildade, comparando a uma ovelha fujona, que não quer seguir o seu pastor. Sabe o que acontecia? Qual era o tratamento do pastor para a ovelha fujona? Se nós pegarmos e deliberarmos isso para aquilo que Isaías estava querendo falar para a nação de Israel, para mim e para você, quando ele diz que tal qual nós éramos como ovelhas que nos desviamos nessa rebeldia, era o tratamento do pastor, era matar a ovelha, pegar aquela ovelha que era rebelde e matá-la para que todo o rebanho pudesse ser preservado. Esse era o nosso fim, por intermédio da nossa rebeldia, quando nós nos desgarramos do pastor, para preservar. Ao contrário, Deus fez para preservar o rebanho, em vez de entregar a ovelha e matar a ovelha, ele entregou o sumo pastor na condição de ovelha. Ele pegou o pastor e transformou aquele pastor em ovelha, e entregou para morrer em nosso lugar, para preservar a nossa vida. Isso é lindo demais. Para nos preservar, Deus entregou o seu Filho à morte, para a redenção a todos quanto desejarem fazer parte desse rebanho eterno. Todos deveriam morrer por causa da rebeldia. Todos. Como ovelhas desgarradas, todos nós merecíamos morrer. Esse era o tratamento do pastor para a ovelha rebelde, matá-la, para que o rebanho pudesse ser preservado. Deus muda a história e preserva o rebanho por intermédio da entrega da ovelha, que é o seu próprio filho, que é o sumo pastor. Todos deveríamos morrer por causa, mas Cristo morreu em nosso lugar, o Cordeiro de Deus. A inversão, quando o pastor dá a vida pela ovelha para resgatá-la. Meu amado, eu quero te dizer que só existe uma maneira de sermos curados da nossa rebeldia. É quando nos rendemos ao Senhor e pela fé elegemos Ele como Senhor da nossa vida. Foi para que você não continuasse a ser uma ovelha desorientada, uma ovelha sem rumo, uma ovelha desgarrada, verdadeiramente perdida, iludida pelos lobos vestidos em pele de cordeiro. Foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo e tomou o lugar nosso ali na cruz do Calvário. Ele levou sobre ele a nossa rebeldia. Só ele pode ser o bom pastor, só ele pode dar a vida por nós. Foi para reverter esse processo destrutivo que ele pagou um alto preço, que foi o seu próprio sangue. Por isso, meu amado, não despreze o presente mais valioso que você pode receber na sua vida, capaz de apagar os seus pecados, limpar das suas iniquidades e retirar o peso da consequência da rebeldia, que é a morte. Só Jesus Cristo. Isso nos leva à quarta e última coisa que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário por nós. Ele levou a nossa doença e a nossa morte. Ele é a cura e Ele é a ressurreição.
Então Ele é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E é uma das maiores tragédias da humanidade. É de forma angustiante que todos os dias a gente vê as estatísticas de pessoas morrendo por causa de um vírus invisível. A morte nos causa transtorno, tristeza e angústia. E ela vem exatamente por intermédio de uma doença. E quando não se acha a cura para essa doença, a angústia é muito maior. Deus não deixou a humanidade angustiada pela cura da doença mortal do pecado e a angústia da morte eterna, porque Ele já colocou diante de nós a solução. A Bíblia diz isso. O pecado tira de nós. O pecado é a tragédia, essa é uma das maiores tragédias da humanidade, porque não só a doença como a morte nos faz sofrer, mostra as nossas limitações, revelam que nós somos finitos, revelam quão efêmera é a nossa vida, quão passageira é, e mostra a nossa impotência. Tudo isso contraria o propósito inicial de Deus para a humanidade, porque Deus criou cada um de nós para a eternidade com Ele. Por intermédio dos nossos pecados, nós adquirimos um terrível inimigo, que é a morte. Mas a boa notícia desse texto, desde o princípio dele, é que Jesus Cristo levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores, foi esmagado por nós, morreu em nosso lugar. Cristo pagou o preço, vencendo assim o último inimigo da humanidade, que é a morte. O sacrifício de Cristo é capaz de curar não só a ferida da alma, mas restaurar a sua vida para você vencer a morte por completo, estabelecendo a você e dando a você as primícias da eternidade. Através da ressurreição de Cristo Jesus, para aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, passa a ter então a garantia de que assim como Ele morreu e ressuscitou, aquele que crê em Cristo também ressuscitará, para que toda dor, para que toda angústia, toda lágrima seja abolida da sua existência para sempre. Só existe uma maneira de obter a vida eterna. É o amor de Jesus pagar o preço para a sua cura e a sua ressurreição, trazendo a você vida e vida eterna. Meu amado, hoje o Senhor quer fazer um milagre em sua vida, mas para isso eu volto às 3 palavras que você precisa, que fazem parte do cadastro emergencial. Uma coisa é emergente, é urgente, porque você não pode deixar para amanhã. Você só precisa colocar o seu nome como alguém que se arrependeu dos seus pecados, que alimenta a sua fé em Cristo e que entrega a sua vida a Ele, e você já está aprovado para receber o auxílio divino, o auxílio eterno que Ele tem em Cristo Jesus para você. A resposta é imediata. Ele não vai deixar nenhuma sombra de dúvida para você. Se você fizer isso, o alívio, a resposta é imediata. Ele não vai deixar você angustiado 1 minuto sequer, colocando a sua vida em análise, porque se analisar a minha vida e a sua, todos nós estamos reprovados, mas a análise está na cruz. Jesus Cristo pagou o preço por nós. Você já está aprovado se quiser. Deixe o Espírito Santo entrar, deixe o Espírito Santo transformar a sua vida, faça dele o Senhor da sua vida. O Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço. Menos do que isso, arrependimento, fé e entrega é uma terrível ingratidão
que terá efeitos eternos se você recusar. Hoje você precisa tomar uma decisão. Você quer receber o auxílio divino? Reconheça que é um pecador e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai experimentar o que é a sua vida antes e depois de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações e faça você refletir sobre a sua condição de vida. E a nós que um dia já aceitamos o Senhor Jesus Cristo e que temos essa fonte inesgotável do auxílio de Deus, vamos nos alegrar nesta noite por entender que o preço já foi pago e Jesus Cristo continua sendo o nosso socorro, o nosso auxílio e a nossa fortaleza em todo e qualquer tempo, seja ela de bonança ou de adversidade. Jesus continua sendo o mesmo. Vamos adorar ao Senhor com o cântico entre o antes e o depois. Eu quero orar pela sua vida antes, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e esse culto, para que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua vida, e lembre-se, de acordo com a sua necessidade, Deus falou que virá suprir a sua necessidade em Cristo Jesus. Auxílio eterno. Esse é o que todos nós precisamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor Deus, foi entregue, e que o Teu Santo Espírito possa completar essa palavra em cada um que ouviu ou que ainda ouvirá esta mensagem, para que possa produzir efeito de glória e salvação na vida daqueles que ouvirem. É o nosso desejo, e nós nos colocamos diante do Senhor agradecidos por essa noite e pela salvação que recebemos em Cristo Jesus, o auxílio eterno, o auxílio que todos nós precisamos. Qualquer outro auxílio é provisório, mas em Cristo Jesus nós nos alegramos e sabemos que nós temos sustento aqui e teremos por toda a eternidade, porque Ele levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, pagou o preço da nossa rebeldia e nos livrou da morte